Dia 15 de novembro de 1989, o Brasil deixava de ser uma monarquia para se tornar uma república. E esse ano, que foi um divisor de águas na história do país, é o título do mais novo livro do jornalista e escritor Laurentino Gomes. Ele esteve em Natal esta semana para o lançamento e conversou com Margot Ferreira sobre vida, carreira e como se tornou um dos maiores vendedores de livros do Brasil. Confira na coluna Cores e Nomes de hoje. 1808, 1822, 1889. Foi escrevendo sobre a história do Brasil que o jornalista Laurentino Gomes acabou escrevendo sua própria história. Laurentino Gomes, esse amor pela história, essa paixão toda surgiu ainda na infância? Você era aquele menininho nota 10 na escola? Como é que era? Não, eu acho que antes de eu ir para a escola, essa paixão foi sendo plantada em casa. Eu venho de uma família relativamente pobre, de agricultores do interior do Paraná, mas apesar de não terem muita escolaridade, especialmente o meu pai valorizava muito a leitura. E ele emprestava livros do pároco local e ele lia muito sobre a história da igreja, o Império Romano, o Imperador Nero, os cristãos no circo romano. E aí, quando eu era criança, eu ia levar o almoço para o meu pai na roça. Ele era cafeicultor. Então, nós nos sentávamos debaixo de um cafeeiro e ele me contava histórias do que ele estava lendo. E eu ficava encantado. Essa é uma memória que eu guardo com muito carinho. E eu acho que nasceu ali a vocação do jornalista e do historiador. Esse encanto pelo passado, de onde nós viemos, quem nós somos, como é que nós chegamos até hoje. Eu fui repórter de campo, de rua, durante mais de 30 anos. Eu trabalhei em jornais do Paraná, trabalhei no Estadão, trabalhei na Veja. Eu fui correspondente da Veja em todas as regiões do Brasil, trabalhei na Amazônia. Então isso me ajudou a ser mais brasileiro, a entender melhor esse país, né? Laurentino, o primeiro livro da sua vida foi o 1808, né, o primeiro da trilogia, né, que fala da fuga da corte portuguesa para cá, para o Brasil. Depois veio 1822, que fala sobre a independência, e agora 1889, que fala sobre o fim da monarquia, né, a proclamação da República. Isso. Você acha que o fim da monarquia foi saudável para o Brasil? Você, cidadão brasileiro, você acha isso? Eu acho que era um passo inevitável, porque a monarquia no Brasil era uma excentricidade. Esse é um continente republicano, né? O Império também ajudou a consolidar uma ideia de brasilidade, especialmente nas artes. No Guarani, do Carlos Gomes, na pintura do Pedro Américo, do Victor Meirelles, nos romances do José de Alencar. Então, surge um imaginário, uma estética brasileira, nacional brasileira, que até então não existia. O Brasil tem ótimas leis. Tem lei que pune a corrupção, a criminalidade, a violência. E essas leis não são cumpridas. Então, provavelmente, se nós fôssemos monarquia, nós seríamos mais ou menos o que nós somos hoje. Não é porque tem um rei em Brasília que a realidade brasileira ia mudar muito. Independe do regime de governo, né, Laurentino? Laurentino, o que você acha dessa ciumeira que existe entre os historiadores, né, os acadêmicos, os professores de história e tal, e você escrevendo história? No começo foi mais. Eu enfrentava uma certa hostilidade dentro da academia. Mas as pessoas foram percebendo que o meu objetivo não é nem desqualificar o trabalho dos historiadores e nem banalizar a história, é popularizar. Minha contribuição é de linguagem, ou seja, eu bebo na fonte dos historiadores. Se o assunto e o personagem for de interesse público, o jornalista tem a legitimidade para falar sobre aquele assunto. E a história é de interesse público. Existe uma teoria de alguns historiadores daqui do Rio Grande do Norte de que o Brasil foi descoberto aqui nessa costa. O que você acha disso? Esse é um assunto que me interessa muito. Existem historiadores, inclusive documentos, relatos que teria sido aqui no Rio Grande do Norte, o que faz muito sentido, porque é a parte geográfica mais proeminente em direção ao oceano. Eu acho assim, independente de dizer qual realmente foi o primeiro lugar, o assunto descobrimento precisa ser revisitado. Laurentino Gomes, o que falta para o Brasil mudar a sua história daqui para frente? A cidadania. Um livro.
A biografia do Getúlio Vargas, recém-escrita pelo jornalista cearense Lira Neto. Adorei, muito bom. Uma cor, Laurentino. Azul. Eu sou apaixonado pelo azul, uso nas minhas roupas, está na bandeira, está no céu, está no mar, eu adoro azul. Ah, um nome. Câmara Cascudo. Olha! Grande folclorista potiguar, aliás, muito injustiçado pela intelectualidade brasileira, que o considerava conservador, de direita, monarquista. Mas se você quiser entender o Brasil de hoje, tem que estudar Câmara Cascudo. Coisa boa. Encerramos então com chave de ouro essa entrevista com o Laurentino Gomes. Prazer, cara. Prazer foi meu. Adorei. Obrigado. Até a semana que vem. Valeu, Margot. E só uma pequena correção. O ano da proclamação da República, que também é o título de um dos livros do Laurentino, é 1889, não 1900, como eu falei anteriormente.